Amém. Agora eu tenho lá, ó. Agora me vejo. Amém, irmãos. Vamos começar. Muito boa noite. Eis que estou à Dá boa porta. noite para quem está do teu lado. Nós estamos num culto de jovens. Aí, Jana, dá uma animada na galera entre as agitadas, tá? Que essa é tua agora. Porque o culto de jovens, ele é um culto de jovens, né? Ou seja, é um culto alegre, um culto feliz. Quem tá feliz de estar aqui nessa noite? Dá um grito, dá um aê! Graças a Deus, o nosso primeiro culto de jovens do ano. E eu tô muito grata. Nós estamos com alguns irmãos de fora aqui. Então agora vamos sair do lugar, vamos se movimentar, vamos fazer esses adolescentes, essas crianças se movimentarem. Dá um abraço quem está do teu lado, na tua frente, atrás. Diz assim, ó, como é bom estar contigo aqui nessa noite. Amém. Como é que eu tô gostando do ouvido? Oi. Diz assim, ó, como é bom estar contigo aqui nessa noite, como é bom a gente estar aqui de novo. Agora começa a agradecer, fecha os teus olhos aí com essa pessoa e diz assim, Senhor, eu não sou nada sem ti, Jesus. Vai falando assim pro Senhor, diz assim, Senhor, eu não merecia estar aqui hoje nessa noite. Senhor, eu não merecia estar aqui com os meus irmãos que têm cuidado de mim, os meus irmãos que têm me amado de uma maneira, de um amor que eu nunca conheci. Os meus irmãos têm cuidado de mim. Conduz, Jesus, esse culto. Derrama a tua presença aqui nessa noite. Deseja nesse momento a presença do Senhor nessa noite. Nós precisamos de Ti, Jesus. Nós dependemos da Tua graça. Obrigado pela Tua graça, Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Antes do nosso boa noite, nós vamos começar com aquele louvor assim, ó. Eis que estou à porta e bato. Eis que bate de novo, incomoda mais uma vez quem está do teu lado, bate neles assim, ó, vamos dançar, vamos nos alegrar, vamos bater nessa porta e vamos escancarar o nosso coração pro Senhor, amém? Vamos dar o nosso primeiro boa noite, jovens de 2026, 3, 2, 1, boa noite, jovens! Agora não quero ver ninguém parado, hein? Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu do céu e se entregou. Foi por amor, foi por amor, foi por amor. Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu do céu e se entregou. Foi por amor, foi por amor, foi por amor. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que sou a porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. E as palmas? Aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Mais uma vez, aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. E eis que sou a porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que sou a porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que sou a porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que sou a porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Amém, amém. É mais uma noite que a gente tem a oportunidade de estar junto aqui, né? E aqui de cima eu ainda tô vendo muita gente parada. Não sei se está faltando alegria, se não está contente de estar aqui. Mas agora eu quero que tu dê o teu melhor. Porque pode... E se fosse a última música que tu fosse dançar? O que tu acha que Deus ia achar da forma que tu tá dançando, da forma que tu tá te entregando? Então agora eu quero que tu dê o teu melhor. Eu não quero ver ninguém parado aqui de cima, não. O olhar aqui eu enxergo todo mundo. Eu não quero ver ninguém parado, que eu vou ir olhando um por um aqui. Então te entrega nesse lugar que Deus te deu, que não é sempre que a gente tem a oportunidade, que a gente é escolhido para estar aqui. Não é sempre mesmo, né, Jana? A gente foi escolhido para estar aqui. Olha para quem tá do teu lado agora e pergunta assim: tu tá grato nessa noite? Tu é grato? Dá uma sacudida aí e fala assim: tu tá entendendo o que tá acontecendo na tua vida? Tu tá entendendo o que Deus tá fazendo na tua vida, meu irmão? Porque se tu não tá entendendo, eu vou te ajudar a entender. Vou te ajudar a entender. Vamos adorar o Senhor agora, que nem a Jana falou, como se fosse a última vez. Adorar o Senhor e dizer que nós somos gratos a Ti, Senhor. Amém? Amém. Durante a noite andei, onde me esconderei, alma cansada, fracos meus pés, contudo eu me entreguei, mas a guerra eu não ganhei, eu lutei, mas só afundei, correndo em vão na contramão, mas conheci quem me salvou, pra uma família ele me levou. Me levantou, me aproximou, meus pés firmou, hoje livre sou, grato ao meu
meu coração Ele curou. Então meu nome Ele transformou. Grato ao Mestre, o meu Salvador, grato a Ti, grato a Ti. Agora declara que tu provou e tu viu. Sim, eu provei e vi a dúvida se esvair. Eu tenho a certeza, confio em Ti. O fardo Ele levou, a vida Ele me chamou. E se meu passador Ele apagou, e até o dia do Senhor cantarei sobre o seu amor. O filho para casa já voltou, me levantou, me aproximou, meus pés firmou. Hoje livre sou, grato ao meu Mestre, o meu Salvador, porque meu coração Ele curou. Então meu nome Ele transformou. Graças ao meu Mestre, meu Salvador, grato a Ti, grato a Ti. E o inferno não existirá. Sou livre, sou livre, sou livre. Sou livre, sou livre, sou livre. O inferno não existirá. Sou livre, sou livre, sou livre. O inferno não resistirá. Sou livre, sou livre. Que me levantou, meus pés firmou. Hoje livre sou, grato ao meu Mestre, o meu Salvador, porque meu coração Ele curou. Então meu nome Ele transformou. O meu Salvador, grato a Ti, oh, grato a Ti. Agora vamos continuar agradecendo ao Senhor. Agora feche seus olhos e continua agradecendo ao Senhor por todo esse ano que passou. Cada irmão que teve ao teu lado. Comece a agradecer ao Senhor, porque a gente sabe que não foi fácil, Senhor. Não foi fácil passar por 2025 por tantas coisas que a gente passou, Senhor. Mas a gente sabe que tinha esse lugar aqui pra gente, Senhor. Tinha esse lugar nos sustentando o tempo inteiro. Muitas vezes a gente achava que as pessoas nem estavam ligando pra gente, mas estava todo mundo olhando pra gente, Senhor. Muitas vezes a gente acha que a gente está sozinho, mas tem esse lugar que a gente sabe que vai estar de braços abertos para quando a gente quiser voltar. Por isso que a gente quer começar esse 2026 com gratidão no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Nada novo achei pra dizer, então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia.
a Ti, Senhor. Em resposta a Ti, há uma ação. Me render a Ti. Te rende aqui nessa noite. Em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando não sem vergonha cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. E em meu coração não sem vergonha cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. E então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, 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 Senhor. Tem dias, irmãos, que a gente chega nesse ambiente aqui só com um aleluia no nosso coração. Tem dias que a gente chega só com uma palavra na nossa boca que é aleluia. Às vezes a gente não tem força para falar mais nada para o Senhor, mas essa é a única coisa que Ele espera de nós, é um coração prostrado, que nem a Lara está prostrada aqui agora dançando para o Senhor. É esse coração que Ele espera de nós, um coração prostrado na presença dEle e que fala aleluia. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu reconheço, Pai, aquilo que Tu tem feito na nossa vida, que nem a gente foi declarando no início desse culto. Às vezes a gente vai querendo chegar na presença do Senhor com muitas coisas, com muita eloquência, sendo que às vezes tudo que a gente precisa falar é aleluia. Um coração cheio de lágrimas, um coração que sabe que sozinho não consegue. Mas é isso que esse lugar nos ensina. Tem uma graça para Ti. Olha de novo para quem está perto de Ti. A gente não faz isso só por fazer, mas fala, tem uma graça para a tua vida nessa noite. Tem uma graça derramada na tua vida. Tem uma graça. Alice, no início desse culto, ela foi falando que tem graça do Senhor derramada nesse lugar. A graça do Senhor é esse favor imerecido. Foi quando o Senhor se derramou naquela cruz por nós, quando Ele se entregou naquela cruz por nós, foi por graça, meus irmãos, não foi por merecimento nosso, não foi por nada que a gente poderia fazer, mas era a graça do Senhor palpável ali. E assim, da mesma forma, essa graça, ela é palpável todos os dias da nossa vida, quando a gente olha para o lado, quando a gente olha esses irmãos aí que Deus tem colocado para andar com a gente, quando a gente olha esses irmãos aí que vieram de longe para estar nesse ambiente, é pela graça do Senhor, porque a gente tem certeza que por nós a gente não conseguiria. Por isso, vai entrando nesse ambiente, continuando nesse ambiente de adoração, e vai dizendo para o Senhor: Senhor, eu sei, Pai, que tem uma graça para mim nessa noite. Senhor, eu sei que tem uma graça para eu acessar, Senhor. Eu sei, Senhor, que tem um lugar para eu acessar de arrependimento, um lugar, Senhor,
profundo que só Tu pode tocar, Senhor. Tem esse lugar para mim nessa noite, Senhor. Por isso que, mesmo que tudo que eu tenho é um aleluia, é isso que eu vou fazer. Eu vou declarar que tudo que eu tenho, Senhor, é esse aleluia, é isso que eu vou fazer durante todos os dias da minha vida. Por isso, vai cantando junto conosco de novo esse refrão e levanta as tuas mãos mesmo. Não de qualquer jeito, mas como esse que declara isso. Eu vou levantar as minhas mãos, eu vou cantar um aleluia, eu vou dizer pro meu coração não se envergonhar. Tem fôlego ainda aí. E vai cantando isso nessa noite de todo o teu coração, amém? Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. E em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Somos sua herança, Senhor. Somos sua herança, Ele é nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. E o céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. 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 Ele me
olha o que acontece. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me te ama. Declara isso para quem está na tua volta agora. Fala, Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama. Aleluia! Dá uma salva de palmas aí pro Senhor. Tu que te sente amado, tu que compreende esse poderoso amor, esse amor de um pai, esse amor como a garra de um leão, né? Esse amor que não se cansa de nos achar quando a gente se perde. O amor do nosso Pai, aleluia! Dá um aleluia aí, já que a gente estava cantando. Tu que está em casa, dá um aleluia, quero ver um aleluia aí de casa. Não, tem que abrir o áudio, né? Vamos ver aí lá em Novo Hamburgo, aleluia. Meu Deus, não dá para ouvir nada daqui, mas eu estou recebendo de vocês. Ai, ai, ai. O aleluia lá do Japão, o aleluia lá de São Paulo, Limeira. Tem o aleluia lá de Capivari também, Vinícius Guedes, Carol, a Ados está aí com a gente, Brasília, graças a Deus pela vida de vocês, nossos irmãos aí online, né? Muitos de vocês aqui hoje presenciais também dão sempre um aleluia, né? Francis lá de Curitiba, o Ali e a Grace, né? O Omar também está sempre lá em Novo Hamburgo, o Rafa lá de Alagoas, uns irmãos aí que dão um aleluia de longe, né? Vocês lá de Ribeirão, graças a Deus, que bênção, irmãos, que bênção a gente poder estar reunidos aqui dando um aleluia juntos. A gente fica sempre esperançoso, né? Quando a gente se reúne aqui para dar esse aleluia juntos, amém? Pode te assentar. Obrigado, louvor, graças a Deus, que bom, né? Que bom a gente poder ter mais uma oportunidade aqui de louvar o Senhor juntos, né? De comunhão aqui, de palavra. A gente está numa batida aqui, né? Mais ou menos desde o dia 23, a gente vive comunhão, né, irmãos? A igreja local aqui, a gente louva a Deus pela igreja local, porque a gente vive comunhão, Deus deu isso pra gente.
Mas a gente está no intensivo aí desde o dia 23, muitos irmãos vindo nos visitar, e a gente aqui fazendo programações, agendas, e a gente aqui também vai se renovando no culto, né? Porque a gente não pode banalizar esses momentos de comunhão, de palavra. A gente tem conversou isso no presbitério hoje, né? Como às vezes a gente pode estar banalizando esses momentos que a gente tem de palavra. Então a gente pode estar banalizando o culto de sábado, a gente pode estar banalizando o devocional que a gente tem todas as manhãs, pode estar começando a banalizar a reunião das mulheres, reunião dos homens que a gente tem. Então a gente corre o grande risco, porque como a gente tem muito disso, né? Muitos programas aqui como igreja, a gente corre o risco de ir banalizando, a gente estando aqui só por estar, né? Só porque a gente gosta. Não, a gente tem que estar aqui com sede e fome da palavra de Deus, com sede e fome da justiça dele aqui, da presença dele. Então, ora no teu coração para tu que também está em casa, está assim nessa noite aqui, que é uma noite muito especial, amém, irmãos? Uma noite especial. Antes de eu apresentar esse nosso irmão pastor, essa família pastoral querida que está junto com a gente, também sempre uma oportunidade que a gente tem quando a gente se reúne de expressar a nossa gratidão, de expressar a nossa honra com os dízimos, com as ofertas, né? Então, se tu entende isso, tu entende esse compromisso que tu tem com a igreja local, esse compromisso com o Senhor, se tu já tem essa consciência, faz isso. E se tu não tem, tu nos procura para compreender melhor esse princípio aí, que é bênção para a nossa vida, irmãos. É bênção para a minha e a tua vida, a gente andar aqui em princípios estabelecidos na nossa vida. Amém? Então, eu queria chamar aqui essa família que está aqui com a gente, vai passar aqui o final de semana com a gente. Vem diretamente, né? Lá de Canoas, pastor Maurílio, Karine, Esther, por favor, vem aqui. Junto comigo. A Esther, ela demora em cada ambiente, o pastor Maurílio falou 5 minutos, né? Quando vai mudando, para ela se soltar. Mas o pastor Maurílio, um irmão querido nosso aí, né? Já nos conhecemos há algum tempo. Eu, quando eu ia nas reuniões de presbitério, o pastor Alberto sempre me levava. Eu lembro dele de barba. E aí, quando o pastor veio lá da reunião, eu falei, o pastor Maurílio, não era um que era barbudo? O pastor, não, ele não tem barba. Aí nós fomos, não tem barba. Eu falei, será? Aí fomos procurar e achamos. Aí eu lembrava de ti que tu tinha uma barba comprida, né? E o pastor tá à frente da Brasa Canoas, um projeto recente, acho que há uns 3 anos, mais ou menos, que vocês estão à frente lá, né? Mas eles já são do presbitério lá de Porto Alegre, já estão à frente lá, junto com o pastor Hudson, braço direito lá do pastor Hudson, tá junto lá, já foi, bom, ele vai poder contar um pouco da história dele aqui, mas já foi líder de jovens por muito tempo, de adolescentes lá na Brasa. A gente tem o culto da Brasa Young, a Taena até estava lembrando aqui que ela e a Alice frequentaram um bom tempo quando eles eram as lideranças lá. Tem uma história junto, né? O pastor estava relembrando que ele veio aqui na tua posse, em Caxias. Muito importante, porque eu não sei se tu sabe, agora dia 30, fez 10 anos. Então um momento muito especial, né? Ele também está dizendo que é um momento especial da vida dele, né? Que ele já estava no coração de vir em Caxias. Então a gente recebe vocês assim com muito carinho, Maurílio, Karine, Esther, assim, a família de vocês, com muita gratidão no coração. Obrigado por ter vindo aqui. A gente quer receber nesse breve tempo que a gente vai ter juntos aqui nos cultos, receber da palavra que está implantada na vida de vocês e também entregar aquilo que for da nossa parte para a vida de vocês. Amém? Vamos orar por ele, irmãos? Vamos levantar a nossa voz, levantar o nosso aleluia aí, para estar orando por essa família pastoral aqui, né? Eu quero chamar o pastor Tiago para estar orando aqui pela vida deles,
por essa família aqui. E já vai declarando aí, irmãos, bênçãos sem medidas para a vida deles, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, Pai, obrigado porque essa é a expressão, Pai, essa é a expressão do Teu amor, Pai, como nós falávamos, Senhor. A expressão da Tua graça, Pai, a expressão da comunhão do Teu Espírito, Pai. O ministério representado aqui, Senhor, por essa casa, pela vida do Maurílio, da Karine, da Esther, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos abençoar a vida deles e da mesma forma receber, Pai, receber das bênçãos que eles vêm trazendo lá de Porto Alegre, Pai, trazendo lá de Canoas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Usa a vida do Teu filho aqui, da Tua filha, Pai, para estar derramando os corações aqui, Senhor, e que não haja nenhum impedimento para a gente receber da Tua palavra nessa noite. Ora para isso, meu irmão, minha irmã, que não haja nenhum impedimento para receber da Tua palavra, que eles possam se sentir em casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Vocês. Boa noite para todos. Tinham me avisado ali que era mais informal, mas é melhor do que eu imaginava. Sentado, bah. Agora vocês se enrolaram, porque não sei que horas a gente vai acabar. Estou descansado, daí vai bem, né? Eu não tive oportunidade ainda de trazer com mais detalhes para o pastor Alberto. A gente conversou, tivemos a oportunidade de conversar lá em Porto Alegre, né, na reunião do presbitério, mas estava compartilhando ali em cima, né, que faz umas 2 semanas eu tinha conversado lá com o pastor Hudson e tinha dito, pastor, eu tô com um tempo agora, tô vivendo um tempo aí que eu tenho condições, tô com tempo de dar uma saída a mais, e eu quero ir visitar outras igrejas da Brasa, quero ir em outras cidades, quero estar próximo dos irmãos. E aí passou mais uns dias, me veio assim, estava em casa, não me lembro o que eu estava fazendo, e eu me lembrei dos irmãos de Caxias, lembrei do pastor Alberto, me lembrei da igreja aqui. Eu disse, Caxias tem algo lá que eu só pensei nisso assim. E aí, poucos dias depois, a gente se cruzou lá na reunião, Alberto. E aí a gente falando assim, aí o Alberto, tu tem que ir lá em Caxias, pode ir lá. Eu disse, daí na hora, depois até me lembrei, eu disse, isso é de Deus, cara, eu tava com isso no coração, assim, me lembrei de vocês. Então, eu creio que o Senhor mesmo que trouxe a gente aqui hoje, nesse final de semana aí, para nós termos esse tempo juntos, compartilhar aí o coração que Deus tem feito nas nossas vidas, receber de vocês o que Deus tem feito na vida de vocês, no meio do corpo aqui em Caxias, né? Queremos, se o Senhor permitir, queremos poder ser um pouquinho do que Paulo foi nas igrejas, né? Chegar e compartilhar algo do Senhor no coração de vocês, é algo que o Senhor tem nos dado. Quanto ao reconhecimento, que eu desviei do caminho da barba, né? De uns tempos para cá, antes eu tinha uma senhora barba, nem o Alberto lembra, né? Mas aquela vez que a gente veio aqui, uns 10 anos atrás, a gente veio na posse do pastor Alberto e depois, uns 6 meses depois, a gente veio trazer os adolescentes para ministrar. A gente tinha uma banda de adolescentes, modéstia à parte, era muito boa aquela banda de adolescentes naquela época. E a gente veio trazer a gurizada para ministrar no culto de jovens de vocês aqui num sábado, lá 10 anos atrás. E agora a gente viu aqui,
Tá lindo. Estamos muito felizes de ver toda a transformação que vocês tiveram, o crescimento que a igreja teve, né? Era um grupo bem menor, era uma estrutura bem mais simples, mas o Senhor está acrescentando aí na vida de vocês, na vida da igreja. E a gente dá graças a Deus por isso. Louvamos o Senhor aí por ver esse crescimento pelo que o Senhor tem feito. Eu não sei se a gente vai conseguir compartilhar aqui, a Karine e eu, porque vai acabar disputando o microfone entre 3, né? Eu acho que vai estar meio complicado nesse aspecto. Então, eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Eu vim para cá em oração e em dúvida entre 2 palavras estavam no meu coração. 2 palavras que eu nunca tinha ministrado. Uma que eu estou com um esboço pronto, acabei deixando minha Bíblia ali no carro, mas se não seria problema, poderia pegar ali. E outra que eu não tinha nada anotado, mas era algo que Deus me falou bem recentemente, vem ministrando assim no meu coração. Mas quando a gente sentou ali em cima, pelo que eu entendo ali, a sala do presbitério, né, Eduardo? Estava ali na sala de reuniões ali, e quando eu percebi para onde a gente estava indo, assim, espiritualmente, me veio outra palavra, uma terceira palavra. Então é essa que eu vou ministrar com vocês, que é algo que o Senhor tem ministrado também em mim, mas eu tinha até me esquecido dela. Foi no início da semana que eu recebi essa palavra, compartilhei com os irmãos lá, através da internet. E eu quero te convidar aí, se tu puder abrir a tua Bíblia em Efésios, no capítulo 3. Fiquei sabendo que sábado a gente não prega sozinho, né? Tem ajuda, é isso? Então eu quero ver se vocês vão me ajudar mesmo. Vamos ver aí, ó. Começar já alguém lendo para mim. Efésios capítulo 3, versos 17 e 18. Pode ler o 16 também. Tu lê? Quem é que vai ler, que eu alcance o microfone? Tem outro? Pode ler do 16 ao 18. Tá bom. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Amém. Então, essa passagem, Paulo, se a gente for olhar só uma análise teológica pura e simples, assim, o que a gente lê nos livros de teologia, os estudos que a gente vê aí normalmente, Paulo está falando sobre o quanto das dimensões do amor num sentido, vamos dizer assim, mais figurado, mais querendo dizer assim que o amor de Deus é algo muito grande e que tem que ser discernido, tem que ser entendido. É algo assim, vamos dizer, não sendo muito específico, né? Ele está querendo dizer que a gente muito mais a ênfase, é muito mais no conhecer o amor de Deus
do que no saber a metragem dele, vamos dizer assim. Mas quando a gente vai para uma análise devocional, para a gente entender, buscar um discernimento e receber essa palavra no nosso coração, não tem nada de errado de nós fazermos uma interpretação relacionando essa palavra com outras passagens e procurar dar um significado nessas dimensões que Paulo traz. Então ele fala sobre 4 dimensões do amor de Deus. Que isso, a palavra, ela nos dá respaldo para nós falarmos sobre essas dimensões, relacionando no mundo espiritual essas dimensões: a altura, a largura, a profundidade e o comprimento do amor de Deus. E o que Deus tem falado comigo a respeito disso? O que Deus falou comigo no início da semana a respeito dessa palavra? Que a gente vê, Paulo fala sobre essas dimensões. Eu quero falar sobre cada uma delas com vocês hoje. Vou procurar ser breve aí para deixar espaço para os comentários e para as perguntas e para as intervenções que vocês queiram fazer, tá? Online o pessoal entra também? O pessoal faz pergunta, comenta também? Opa, tá lá pessoal. Beleza, Deus abençoe vocês aí. Tô vendo só 4 aí, só 2 figuras. O pessoal de Novo Hamburgo, que me abanou ali, e o Cristiano, que está com a família ali. Então ele fala sobre a largura, a altura. Vamos começar pela altura, né? Quando fala sobre altura, a gente nos remete obviamente, a verticalidade, né? Algo em relação ao alto, ao que a gente vai olhar para cima. A manifestação desse amor, e aí eu diria de cima para baixo. A primeira coisa que isso me lembra é o Salmo 103, quando fala que a misericórdia de Deus é tão grande, o seu amor é tão grande, a sua misericórdia é tão grande, que é como a distância do céu à terra. Então está falando sobre quando fala sobre a altura, está falando sobre algo extremamente grande e que veio do alto. O que veio do alto para nós? O que foi o pão que desceu do céu? Então quando a gente começa falando de altura, a gente está falando sobre a manifestação do amor de Deus enviado do alto. Em primeiro lugar é isso. Quando ele diz para nós compreendermos, ele quer que a gente entenda a profundidade do amor. Então ele disse: eu quero que vocês entendam a altura, a profundidade, o comprimento e a largura. Então ele começa falando sobre a altura. A altura é a primeira grande manifestação de Deus, do seu amor. É o próprio amor manifestado. 1 João fala, no capítulo 4:8, se eu não me engano, né? Tem aqui, 1 João 4:8, diz que Deus é amor. E o que é o amor manifestado de Deus? É o próprio Jesus vindo à terra, se manifestando. Na verdade, para olhar para eles, eu tenho que olhar para frente, né? Desculpa, estava virando as costas para vocês. A altura está falando sobre essa manifestação do amor de Deus em Jesus. A revelação de Jesus para nós. Ele veio do alto, ele manifestou. E é algo que, na verdade, ele tenta exprimir um pouco disso, quando fala lá no Salmo 103, como eu disse, que as misericórdias de Deus são como a distância do céu à terra. Ele está dando só, é mais ou menos uma dimensão de, é muito grande, mas na verdade é incalculável, não é medível. Se é que existe essa palavra, desculpem se tem algum professor de português aí, tá?
Não, imensurável, obrigado. Casem, quem é solteiro, case. Porque uma esposa faz a diferença, especialmente no português na tua vida. Imensurável. Especialmente quando é casado com uma jornalista, né? Aí, eu, no caso, é psicóloga. Então, psicóloga também é bom de escrita. Então, ele está falando sobre a revelação do amor de Deus em Jesus. A gente vê em Efésios, no capítulo 1, nos versos 22 a 23, ele fala um pouco sobre Cristo, né? Que atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Então Jesus está no alto. Para nós olharmos para Jesus, falando figuradamente, né? Eu tenho que olhar para cima. Jesus está nas alturas. Ali está manifestado, nas alturas está manifestado o amor de Deus através de Jesus, que está assentado à destra do Pai, à direita do Pai, em glória. Ele foi glorificado, está, né, sendo glorificado até hoje nas alturas. A altura está falando de Jesus, aquele que veio do céu e aquele que voltou para o céu. A manifestação do amor de Deus na vertical. A gente vê muito essas ilustrações, né? Da cruz, sempre falando que a cruz, ela traz, quem já viu essa ilustração, né? Que a cruz, ela, ao mesmo tempo que ela tem a estaca que aponta para Deus, fala da vertical, ela também tem a horizontal, onde fala da comunhão, o amor manifestado entre os irmãos, né? E a gente vai falar sobre isso também mais adiante. Pode participar, deve participar. Ela perguntou, para participar? Pergunta para os pastores, eles disseram que era. Pode participar. Não, é que eu estava aqui olhando nos adolescentes e lembrando que hoje é um culto de jovem, né, de adolescente, pensando. Muitas vezes é natural, quando acontece uma coisa ruim, nos relacionamentos, a primeira coisa que se pensa é, a pessoa não se sente amada, né? Às vezes, no próprio casamento, muita gente, né, quando acompanha muitos casais jovens, acontece alguma coisa, deu errado, sei lá, queimou uma comida, ele não me ama. Ou aconteceu alguma coisa, a mulher reclamou e o homem vai lá e pensa, ela não me ama, porque se ela me amasse, ela não faria aquilo. E a gente, muitas vezes, mede o amor por como nós nos sentimos de acordo com as coisas que acontecem, né? Acontece alguma coisa e isso vai medindo de acordo com a história de cada um, com as vivências de cada um. E eu estava ouvindo o Maurílio falar e lendo um pouquinho aqui antes, né, que Efésios, eu tenho um relacionamento de amizade com o livro de Efésios, que eu gosto muito. E eu acho lindo que fala assim, né, que o Paulo, quando ele estava falando, pedindo oração para os irmãos por ele, porque ele ia anunciar o evangelho e as riquezas incompreensíveis de Cristo, do amor de Cristo. Por quê? Porque se a gente tentar entender com a nossa mente, a gente não consegue entender o amor de Jesus. A gente não consegue nem se sentir amado. Quantos filhos que muitas vezes não se sentem amados pelos pais? Quantos pais que às vezes não se sentem amados e desistem dos próprios filhos? Então a gente vê que hoje o mundo, essa ansiedade, toda essa preocupação, essa agitação, porque as pessoas estão vivendo tanto no automático e elas não conseguem perceber a profundidade e o poder do amor. Porque o amor, ele é poderoso. O amor, ele é muito poderoso. Quando nós temos um encontro com o amor de Deus, que ele é físico. O amor de Deus é uma coisa física. O amor de Deus é uma coisa que a gente toca, a gente é tocado. Quando a gente tem um encontro com esse amor, a gente começa a compreender,
aquilo que fala aqui um pouquinho antes ali no versículo 8, que é a riqueza incompreensível de Cristo. Porque com a nossa mente a gente não consegue entender. É no Espírito que nós conseguimos nos conectar com o Espírito e entender que do alto veio Jesus, né? Jesus do alto que vem nessa terra e escolhe habitar nesse corpo de pecado. Jesus, né, através do Espírito Santo, hoje nosso corpo aqui é templo, então Jesus escolheu vir e morar em nós. Então, assim, eu tive uma experiência com Deus muito forte quando eu ainda era uma adolescente, quando eu era praticamente uma criança. Então, eu vejo assim, as crianças, os adultos, os velhos... Voltou? Não, mas espera aí que esse testemunho tu vai dar no próximo tópico. Mas eu não ia falar, não ia dar esse testemunho. Eu só ia dizer que o amor de Deus... Ele, às vezes a gente fala que ele é alto, que ele é profundo. Parece que é distante. Né? É tão alto, tão profundo e parece muito distante. Mas na realidade, ele não é distante. Ele é acessível. E aí o que acontece? Esse mesmo amor que vem do alto, manifesta, o Senhor envia o seu amor e manifesta no nosso meio, nas nossas vidas, ele vem com profundidade, que ele fala lá, a altura e a profundidade. E aí a profundidade, ela fala sobre o amor manifestado no nosso íntimo. Deus, quando ele toca em nós, ele toca com profundidade. Quem já experimentou aqui o amor de Deus, né? Quando tu experimentou, quando teve aquela experiência com o Senhor, quando teve aquela experiência com o Senhor, de repente foi que te trouxe para Jesus, ou cresceu numa família cristã, mas tu teve uma experiência que te marcou, ou quando o Senhor te chamou para um propósito específico, Ele te deu propósito na tua vida, tu ouviu a voz de Deus. Quantos de nós tivemos experiências de ouvir a voz de Deus? E aí é por isso que eu falei para a Karine que ela vai dar esse testemunho depois, que eu sei que testemunho é, que eu quero que ela fale desse dia que ela ouviu e sentiu Jesus tocar nela, que ela foi tocada com profundidade. Quando não tem como nós passarmos desapercebidos pelo amor de Jesus, pelo amor de Deus. Porque quando ele vem com profundidade, ele vai fundo nos nossos sentimentos, nas nossas razões, nos nossos argumentos, nas nossas, na nossa vida, ele vem com profundidade, que transforma a nossa vida. Aí conta, Karine, aquele testemunho então. Não estava planejado, mas é que eu vi que ela estava caminhando para isso, deixa para a hora certa. É isso, né? Quando fala assim do amor, o Senhor me encontrou. Eu tive um encontro com Jesus. O Senhor me encontrou. Eu era adolescente, eu sou nascida e criada, né? Não nasci no hospital, nasci na igreja. Não, mentira, nasci no hospital. Mas é que a gente fala assim, nasci num lar cristão. Então, realmente, eu nasci num lar cristão. A minha família vem... meus pais são pastores lá da Assembleia de Deus. Alguém que conhece a Assembleia de Deus? Já foi da Assembleia de Deus? Alguém conhece? Então, o meu avô, ele foi consagrado a pastor. Tá. O meu avô paterno foi consagrado a pastor pelo Daniel Berg, que é lá dos... fundador, então, assim, dos fundadores, missionários. Minha família, eu sou do Rio, minha família é uma família, assim, muito antiga e tradicional na Assembleia de Deus. E eu quis sair de... Não, tô brincando. Não, vou abreviar, pode deixar resumidamente. Então, assim, eu nasci e fui criada num lar cristão. Então, desde pequena, eu vi muitas coisas. Meus pais, eles eram muito usados, assim, com dons. Então, eu vi, uma vez, eu me lembro, minha mãe... Ora aí, uma mulher paralítica. Ora aí agora que você vai ver Deus te usando e essa pessoa vai ser curada. E eu sei que eu não tinha aquele dom e que eles estavam orando, mas eles mandavam eu colocar a mão e orar e para fortalecer a minha fé. E eu vi aquela pessoa paralítica se levantando e saindo correndo pela igreja. Eu vi muitos milagres, eu vi muitos dons. Mas apesar de eu ter visto tudo isso, apesar de eu crescer em um ambiente profético, em um ambiente de dons, eu via tudo isso, eu sabia porque eu via, eu cria em Jesus, mas eu não tinha uma experiência com Deus. Então, eu dizia assim,
eu sei que Deus pode fazer, mas na minha vida Ele nunca fez. Isso é um fato. E olhavam para mim e diziam, nossa, mas que guria incrédula. Não falavam guria, né? Porque era do Rio. Assim, que garota incrédula, né? Mas, então, assim, eu ainda era tida, sempre na igreja, né? Mas eu era tida, assim, como aquela que era dura. Porque eu era criança, do tamanho da minha filha, eu me lembro, eu via todo mundo chorar nos congressos, e eu não chorava. Então, às vezes, eu me lembro, eu pequenininha, correndo no banheiro, colocar a água da torneira, para dizer, eu tô chorando, tá parecendo que tô chorando. Porque eu queria sentir, eu queria com a minha própria força, sentir uma coisa que eu não sentia. Eu não percebia, eu não sentia, e eu nem sentia esse amor de Deus, mas eu acreditava, mas eu não sentia nada. Isso não era parte da minha vida de verdade. E aí, quando eu estava ali com 15 anos de idade, tinha na igreja aqueles relógios de oração, e eu tomei um propósito que eu ia orar 5 minutos todos os dias. Eu coloquei, todos os dias, às 5 horas da tarde, eu vou orar 5 minutos. E aí, primeiro dia eu fui orar, e olhar no relógio, e parecia que já tinha passado 5 minutos, tinha passado acho que uns 30 segundos. Eu não tinha uma vida de relacionamento com Deus. Eu não sabia buscar a Deus. E aí, segundo dia, fui lá, dobrei meu joelho, né? Acho que a Cris até conhece esse testemunho, que eu já falei algumas vezes, não sei se a Tayana também, já falei nos adolescentes, não sei se você lembra. E aí, no segundo dia, eu dobrei meu joelho, já passou os 5 minutos. 1 minuto, ai meu Deus, demorava para passar, porque eu não estava acostumada a orar, então era muito pesado, era difícil para mim orar. E aí, eu passei assim por 1 mês, era difícil orar, 1 mês. E demorava para passar os 5 minutos. E um dia eu estava assim, de joelho dobrado, orando, na minha cama assim, e eu falei assim, Deus, eu estou aqui há 1 mês, e eu não sinto nada, mas eu sei que o Senhor existe, mas por que tu não fala comigo? Né? O que está acontecendo? E aí eu me lembro que me veio assim um entendimento assim, que eu falei, eu estou há 1 mês aqui orando, eu estou repetindo as mesmas palavras do primeiro dia. Eu estou repetindo as mesmas palavras e nada acontece. E aí me veio assim, eu não quero mais orar essas palavras repetidas. E me veio assim, com as minhas amigas eu tenho assunto, mas com Jesus eu não tenho mais palavras para falar. Já acabou o repertório. Mas se eu tiver com as minhas amigas, eu tenho assunto para falar o dia inteiro. Mas com Jesus não. E aí aquilo caiu muito forte no meu coração e me quebrantou. Aquilo me quebrantou. E eu comecei a pedir perdão a Jesus porque eu não era amiga dele. E eu me senti muito pecadora porque eu não era amiga de Jesus. E aí eu comecei a chorar e eu só falava Jesus. Eu falei, eu não quero falar nada que não venha mesmo, né? Uma palavra por que eu vou falar com Deus? Eu não sabia o que falar com Deus. Então eu só falava Jesus. E ali eu comecei a ter um relacionamento com Deus. Porque ali eu comecei a falar Jesus, 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 Jesus. E quando eu falava Jesus, Jesus, eu começava a chorar. E eu começava a sentir uma coisa muito forte dentro de mim. E quando eu ia olhar no relógio, passou meia hora. Aí Jesus, Jesus, Jesus. Aí eu ia no relógio, passou 1 hora. Aí e só falava Jesus. E aí foi mais uns dias, foi mais uma semana, e já estava sendo alguns meses, e eu orava, só falava Jesus todos os dias, eu só falava Jesus. E eu passava 2 horas, às vezes 3 horas, só falando Jesus. Só falando Jesus, Jesus, e chorando e sentindo algo muito diferente. E num desses dias, né, eu estava orando ali, aí sinto, meu pai estava de joelho assim, sinto meu pai vir me abraçar e falar assim comigo, Karine, eu quero falar com você. Karine, minha filha, eu quero falar com você. Aí eu olho assim e falo assim, ai pai, aquela coisa, né, orando, aquele ranho caindo, as lágrimas escorrendo, e eu, ai pai, quando eu olho assim, ai pai, que eu, né, meu pai não estava ali e a porta do meu quarto estava trancada com chave. Ali eu entendi que Jesus me deu aquele abraço. E eu me senti tão amada, foi uma coisa tão profunda, porque o meu pai é um pai bom, é um pai amoroso. Então Deus se revelou através do meu pai, na voz do meu pai,
no cheiro do meu pai, no abraço do meu pai. E quando eu vi que a porta estava trancada com chave, e foi muito físico, foi muito real. Senti o meu pai ali, eu falei, meu Deus, o Senhor me ama. E me deu também, confesso para vocês que me deu medo também. Porque eu falei, meu Deus, Jesus veio aqui, de verdade. Eu estava pedindo por uma coisa que eu nem sabia que podia acontecer. Então, mas eu continuei assim naquilo e eu pude perceber o amor de Jesus, o amor de Deus. E a partir dali eu fui batizada no Espírito Santo, sozinha ali, só eu e Deus. Depois daquele dia, uma semana depois, eu estava orando minha família estava orando com um irmão, que ele é muito usado assim por Deus. E aí ele olhou para mim e falou, jovem, você foi batizada no Espírito Santo recentemente? E eu, ninguém sabia disso, né? Era uma coisa que eu não estava falando para ninguém o que estava acontecendo, só eu e Deus sabíamos. E aí ele faz aquela pergunta e eu disse sim, foi numa quinta-feira passada. Eu me lembro disso assim, até o dia da semana. Sim, foi na quinta-feira passada, exatamente uma semana. Eu comecei a falar em línguas, mas, eu não sei, e eu era uma pessoa muito insegura. Então, Deus fez uma coisa assim tão clara para eu ter certeza o resto da minha vida. Para eu nunca ter dúvidas da obra dele na minha vida. E aí, quando ele falou que você foi batizado, eu falei, sim, eu estou falando em línguas faz uma semana, mas eu não sei bem se eu fui batizado, se eu não fui. Eu sei que eu senti uma coisa poderosa e estou falando em línguas. E ele falou assim, pode ter certeza que tu foi batizada no Espírito Santo. Porque Deus me deu algo que quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo recentemente, eu olho para a pessoa e não enxergo o rosto da pessoa. Eu só vejo fogo. E eu olho para ti e estou vendo fogo. Então, o Senhor, Ele faz. O amor de Deus, Ele é muito grande. Mas a gente precisa, os céus é tomada força, por esforço, né? A gente precisa também se esforçar para chegar nesse lugar de encontro com o Senhor. Nesse lugar de profundidade, né? A Karine teve essa experiência, é uma experiência até física, né? Até física, assim. Mas, às vezes, a gente não é que precise ter uma experiência assim. Cada um tem uma experiência, Deus fala com cada um de uma forma pessoal. E eu tenho a minha experiência totalmente diferente. Jesus se manifestando como um amigo. Eu ouvi ele falar comigo. E vocês vão ter outras experiências. Agora, o que importa é que nós tenhamos uma experiência com o Senhor que gere profundidade na nossa vida. Que é o que fala nos versos ali, verso anterior ao que a gente leu, e o 16 e 17, Efésios 13, 16 e 17. Segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor. Então é isso, a profundidade fala do quanto as raízes do amor de Deus vão aprofundar no nosso coração. Se a gente vai deixar esse amor se aprofundar no nosso coração, se vai se tornar algo sólido, profundo. As coisas que a gente colhe em experiências como essa que a Karine relatou, são frutos de algo que a gente semeou e foi atrás na intimidade, na profundidade com o Senhor. Ele está esperando que a gente busque essa profundidade, que a gente tenha tempo com Ele, que a gente busque a santidade, a gente busque a convivência, a intimidade com Ele. E isso é que vai dar a dimensão. Quanto mais nós nos aprofundarmos no relacionamento com o Senhor, mais a gente vai conhecer Ele, mais semelhante a Ele nós vamos nos tornar, mais nós vamos conhecer do seu amor. Então a gente falou sobre altura, profundidade. Vou tentar adiantar mais agora. E aí, quando nós vivemos isso, nós conseguimos, quando nós experimentamos o amor de Jesus, vivemos isso em profundidade na nossa vida, a gente consegue, é mais fácil viver a profundidade, a largura do amor, que é o quê? A comunhão, meus irmãos.
é para o lado, é os braços da cruz, né? Os braços da cruz revelam a comunhão do corpo. A gente, na comunhão, nós conhecemos essa largura, a gente usufrui do amor de Deus. Às vezes tem situações que a gente vem para o culto se arrastando. Alguém já viveu isso? Ou só eu? Acho que só eu. Aqui em Caxias não tem isso, só lá em Canoas. A gente vem se arrastando assim. Até abri para vocês aqui uma experiência que eu tive alguns anos atrás. Eu lidero lá, sou responsável pelo culto das 20 horas no domingo lá na Brasa em Porto Alegre. E uns anos atrás eu estava vivendo um tempo assim muito pesado no meu trabalho, extremamente pesado. E o trabalho me consumia. Chegava a ter situações às vezes que cheguei a trabalhar, a ter reunião até meia-noite, 1h. No outro dia de manhã cedo tinha que estar lá. E aí eu me lembro que teve uma semana que eu fui assim para o culto, eu não consegui, aquela semana eu não consegui abrir a Bíblia. E aí eu peguei um dia, mandei uma mensagem para o pastor Hudson, todo mundo aqui conhece o pastor Hudson, né? Podemos conversar no final do culto? Ele, podemos. Aí eu já fui para o culto planejando como é que eu ia conversar com ele, né? Só, pastor, o senhor se enganou, eu não sou a pessoa para esse culto, não tô apto para isso, não tenho condições, não tenho tempo, isso não tem como. Fui pronto, assim, vou entregar tudo, estou vivendo. Eu me empolgo aqui, viu? Se casem, quem é solteiro, é bom, elas abençoam, ajudam. Que eu já quebrei de copo, ela sabe a história. Aí eu chego no culto aquele dia, a gente tem, né, aquela coisa, vamos orar, entender o que o Espírito Santo está falando, quem vai ministrar. Pastor Hudson ministrar, beleza. Tal dia no culto, chamei ele, pastor, vem. Quando ele veio assim, eu entreguei o microfone para ele e ia descer. Quando eu fui descer, ele segurou meu braço assim, não, peraí. Sim. Ele começou a falar, eu não tinha comentado nada com ele, ia conversar no final do culto, né? Ele disse, esse culto aqui tem um mover de Deus. Deus levantou o Maurílio para esse lugar, para esse tempo e tal. Eu fiquei assim, que anjo que te contou, né? Aí, e repetiu várias vezes, Deus levantou o Maurílio. Cara, ele não é, o Roberto sabe, ele não é de falar isso, né? Vocês conhecem, estão no presbitério. Não, ele não é assim, tá dando muito elogio de graça. Não vem. Aí daí entregou, cara, bom, aquele culto tinha sido louvor, tava uma unção assim que eu já tava quase titubeando, que eu tava também para conversar com ele, já tava quase voltando atrás só com louvor. Aí ele veio e pregou uma palavra, derramar uma unção do Espírito Santo. Aí ele, acabou o culto, vamos conversar. Eu cheguei lá, eu li ele falar isso, mas esquece, depois que aconteceu lá. Por quê? Aquele dia eu estava me arrastando, eu estava vivendo na graça, né? Mas a comunhão me encheu. A comunhão me restaurou, a comunhão manifestou o amor de Deus e propósito, e trouxe propósito. Quantas vezes tu vem para a igreja, para a comunhão, tu vem assim, não se culpe. A não ser que só se estiver vivendo mesmo a vida de pecado. Mas não, poxa, às vezes a gente está vivendo situações de fraqueza e a gente vem para a comunhão e o amor de Deus se manifesta no meio dos santos, no meio aqui dos irmãos. Isso começa a se manifestar, essa graça do Senhor, o amor do Senhor através da comunhão. Então, aí a gente conhece, né, essa dimensão do amor na largura ali, né? Lá em Efésios também, eu gosto de dar as referências próprio Efésios, porque Paulo está ali, né, nos ensinando sobre isso. Ele fala no capítulo 2, verso 19, para que segundo as riquezas da sua glória, deixa eu ver se vos conceda que sejais interiormente fortalecidos o poder do seu Espírito e que Cristo habite pela fé em vosso coração. Eu acho que eu peguei a passagem errada, vou ter que achar depois, agora já me atrapalhei. Agora deixa. Mas vamos para o próximo tópico. Vocês já entenderam isso, né? A gente já compartilhou isso. E aí o que acontece? Quando nós experimentamos
o amor de Jesus manifestado do alto, isso aprofundado na nossa vida, isso se revela na comunhão, nós conseguimos expressar o amor no cumprimento. O que é o cumprimento? O cumprimento fala de alcance. O quão longe nós vamos, o quanto nós vamos alcançar com esse amor. A gente experimenta o amor, nós mesmos experimentamos, o mundo experimenta através de nós, através desse alcance, através de quando nós manifestamos esse amor e levamos esse amor ao mundo. Mas nós mesmos somos edificados em amor através da manifestação do amor no cumprimento. Já experimentou falar de Jesus para uma pessoa? O que acontece quando tu fala de Jesus, quando tu compartilha a tua vida, tu entrega o amor de Deus e tu vê aquilo assim, ó. Às vezes nem vou chegar a dizer, ó, aceitou Jesus. Mas tu falou e tu viu que mexeu com a pessoa. Não dá uma alegria? Isso é o amor de Deus se manifestando na gente. Outro dia meu pai ficou doente, e aí, hospital, pai, 92 anos, acabou de completar agora, dia 13 de dezembro, 92 anos. Ele, nessa fase, resfriado, a gente leva para o hospital, né? Ele começou a se tremer todo, dor, tal, levamos para o hospital correndo, tinha tido infarto e mais não sei o que lá. Leve, graças a Deus, está bem, já está em casa. Fomos lá, ficou uma semana no hospital. Estava lá com ele, aí uma manhã, estava ajudando lá, fazendo companhia para ele, peguei a Bíblia, ia ler, daí na hora de ler, eu lembrei, tinha fazer um negócio no celular antes, e já ia pegar a Bíblia e ler. No que eu estava ali, entrou a fisioterapeuta dele. Olhou, falou com ele, olhou a Bíblia e disse, acho legal ver vocês com a Bíblia, assim. Eu disse, é importante a gente ler a Bíblia, né? Tu conhece o Senhor? Tu é cristã? Não sou. Eu disse, não, mas o que importa é que a gente tem que ter um relacionamento com Deus. E a gente tem que ter um relacionamento restaurado. A gente tem que ter... Deus quer restaurar um relacionamento com a gente que todo ser humano perdeu. Só falei isso. A guria diz assim, interessante, parece que era para eu vir hoje aqui. Ontem eu acabei de romper um relacionamento com meu namorado, eu estava precisando ouvir isso. Que relação é essa? Relacionou uma coisa com a outra assim? O que é isso se não for o Espírito Santo, né? Quando tu vê que daí a gente começou a conversar, eu disse, então vem aqui, vamos orar por ti. Daí meu pai já entrou, porque tu tem que aceitar Jesus como teu salvador, porque daqui a pouco a gente já estava orando pela guria dentro do quarto. Como é que eu acabei aquele dia? Cheio da alegria do Senhor, porque o amor de Deus se manifestou naquele lugar, o alcance da cruz foi longe, o braço foi estendido. O amor de Deus foi revelado no alcance, no comprimento. E o Senhor quer revelar todas as dimensões do seu amor para nós, porque Ele quer usar a sua igreja para ter um alcance. Ele quer revelar esse alcance do Senhor para o mundo, mas também para ti e para mim. Porque quando nós ministramos esse amor, nós somos edificados em amor, nós somos fortalecidos em amor, e esse amor se aprofunda mais ainda, e aí se torna um círculo virtuoso, né, do amor de Deus na nossa vida. Amém? Alguém vai comentar? O próprio Eduardo vai. Aleluia, graças a Deus. Deixa eu dar a largada aqui, depois o pessoal também dá sequência, mas muito bom assim te ouvir, Maurílio, Karine, e trazendo os testemunhos de vocês, né, a prática desse comprimento, desse amor, da largura, da profundidade, da altura, porque às vezes a gente conhece só uma parte desse amor e a gente se acostuma com isso. Então às vezes a gente conhece só a altura, às vezes a gente conhece só o comprimento, às vezes a gente conhece só a profundidade,
E a gente não conhece a plenitude desse amor. Por isso que a palavra diz, né, que é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, para conhecer a plenitude, porque às vezes a gente vai percebendo, né, durante a nossa caminhada, que tem gente que para na fé. Já percebeu isso? A pessoa para na fé em experiências lá do passado, assim, e não tem mais essas experiências novas com Deus, daquele que conhece a plenitude disso, né? Mas uma coisa que tu falou, e tu complementou também, que esse amor quando desce, né? E depois a gente vai na largura dele, que é a vida da igreja, e que esse amor nosso aqui vai também no comprimento, né? Da gente alcançar outras pessoas, ele também é expressado no acompanhamento dessas pessoas. Então a gente como igreja, o nosso amor que vai sendo paciente, vai sendo longânimo, a gente vai podendo não só alcançar, pensando nesse comprimento falando de geração, do próximo que vem depois da gente, ele também tem que ser um acompanhamento de gerar o próximo. Então o acompanhamento de Paulo ali gerando o filho Timóteo, era o cumprimento desse amor, que vinha da largura da comunhão e que vinha da altura do amor do Pai, que causava profundidade nele. Mas esse cumprimento também sendo essa responsabilidade de formar o outro, que vai dar continuidade nesse processo geracional do amor, né? Dando a réplica, né? Aqui antes também de Efésios, como eu gosto muito de Efésios, né? Tem uma oração que eu gosto de repetir de Paulo. Ele fala assim, né? Que os irmãos de Éfeso conheçam a Deus como Ele quer ser conhecido por eles. E isso, acredito que através do discipulado, do acompanhamento, né, da instrução. Porque no acompanhamento a gente é afiado. A gente, né, às vezes a gente é exortado, a gente exorta, a gente vai caminhando, a gente se edifica, a gente vai multiplicando, vai gerando nessa unidade. Né, nessa unidade. E aí a gente vai conhecendo mais a Deus. Porque Deus é amor. Oi. Eu estava pensando, eu acho muito legal assim a gente ir falando da palavra e trazendo exemplos práticos, né? E para a nossa linguagem aqui no culto de jovens e adolescentes, isso ajuda a gente a compreender melhor o que está escrito na palavra. E aí, em cima desses exemplos, a gente estava, vários irmãos nossos de fora, os que nos acompanham online, vieram agora para o Ano Novo e para o Natal. Então, a gente teve muitos momentos de conversa. Tem alguns remanescentes que ainda estão aqui junto conosco. E aí, numa dessas conversas, um irmão nosso, ele falou para nós que ele foi percebendo que, na medida em que a gente vai sentando nas mesas para conversar, a gente tem muita dificuldade em terminar um assunto. Porque daí a gente se demonstra ali interessado, porque a gente já tem ali é quase que um protocolo social, né? Tu vai ali, tu senta, tu começa a perguntar da vida da pessoa. Só que, na verdade, o fundo é que a gente não está interessado na vida da pessoa, é só um protocolo ali. Como é que tu conheceu a tua esposa? E os teus filhos. Mas qualquer oportunidade que tu tem para te distrair ou para puxar algum outro assunto, tu já puxa aquela história, aquele assunto, ele nem finaliza. Isso... e para falar de nós mesmos, é verdade. Então, isso é muito comum quando a gente para pensar no nosso comportamento e como é que a gente se comporta no meio da comunhão. Porque a gente já sabe que é importante a gente conversar com as pessoas, que é importante a gente se preocupar e se envolver com a vida dos outros. Só que a verdade, assim, no nosso dia a dia é que a gente não está preocupado com o outro. E aí, esse irmão começou a dizer, eu comecei um assunto com fulano, e aí já veio criança, já veio outra coisa, eu nem consegui finalizar. E eu estava ali focado em contar a minha história, estava ali focado em ouvir aquela irmã, mas só que as pessoas em volta, assim, não estavam preocupadas com a história daquela outra pessoa. E aí eu comecei a pensar, assim, no nosso comportamento,
treinamento e falando sobre esses aspectos, né, altura, profundidade, a gente não se aprofunda como a gente deveria. Porque, na verdade, a gente não está preocupado, porque a gente não quer dedicar tempo. A gente precisa de uma dedicação, isso é um esforço nosso. É sentar ali e dedicar um tempo. É simples, parece simples, né? Um tempo para terminar de ouvir a história, aquilo que a outra pessoa está nos contando. Mas a gente não, nem isso a gente faz. E é o simples. Porque a gente não consegue dedicar tempo com o Senhor. Esse teu testemunho, para mim, foi muito forte. Era 30 segundos ali que parecia uma eternidade. Meu Deus, 30 segundos só passou. Tá, vamos lá. Meu Deus, acho que foi 30 minutos. Não, foi 1 minuto. Porque a gente não tem esse contato com o Senhor, a gente não dedica tempo para conversar com o nosso Deus. Porque a gente acha que a gente precisa ter palavras muito bonitas, a gente precisa conhecer a palavra. Não, é uma conversa. E nem isso a gente faz. Então, eu comecei a pensar, assim, diante desses exemplos, nas práticas do nosso dia a dia que podem ser simples, mas nem isso a gente consegue fazer, né? É que muitas vezes a gente quer frutificar sem estar com a raiz firme, né? E, na verdade, o fruto, ele nasce na raiz, ele vem da raiz. Se nós não tivermos essa vida de intimidade, é difícil a gente, com Deus, estar realmente enraizados no Senhor, fica difícil a gente viver a vida, até mesmo a vida em comunhão, né? Muitas vezes a gente está vivendo automático, né? E é isso que dificulta isso. Agora a gente tem uma participação do online, diretamente de Tóquio. Ele mesmo pode se apresentar. Tiago, te apresenta aí, apresenta a tua família, que agora está representada só por ti, e depois traz a tua participação, por favor. Bem, boa noite, pastor Mauri, pastora Karine. Estou enviado aqui em Tóquio, junto com a Bianca, que é minha esposa, a Antonella, que é minha filha, deu aparecidinha no vídeo antes, e a Teodora, que está na barriga, agora está para nascer em maio. Então, a gente está aqui vivenciando o amor de Deus do outro lado do mundo, né? Sendo alcançado. Quando está falando da distância, né? Eu fiquei pensando muito nisso agora, né? Conectando já com a palavra, esse amor que alcança em todos os lugares, né? Então, eu sou um fruto desse online, né? Esse advento em meio da pandemia. E como eu sou atleta, eu passo pouco tempo aí presencialmente, né? A gente não tem tempo, a gente vai e fica aí de férias e depois é enviado novamente, né, para qualquer lugar que Deus quiser nos enviar. Então, muito interessante sim, essa palavra. A Karine acho que nos deu uma aula no Plaza College, né? Estava lembrando aqui dela antes. A gente teve uma aula, eu acho, com ela no Plaza College. Eu acho que é isso, né? Então, eu estava lembrando isso agora aqui também. E esse amor que tu foi falando, assim, nos explicando, eu achei muito interessante quando tu relatou essa experiência, né? Com essa jovem, com essa menina que vocês encontraram, porque essa questão da gente ser amado primeiro, né, diz que Deus nos amou primeiro e tu usou a figura de Jesus descendo. Então é isso, né, nesse primeiro momento a gente não tem condições de se interessar por ninguém, mas aí Jesus vem e desce e a gente entende esse amor e agora começa a se lançar na vida dos outros. Eu acho que daí entra muito nessa prática da comunhão, do acompanhamento que o pastor Eduardo estava falando, porque eu nunca tinha sido amado de maneira incondicional, antes de conhecer verdadeiramente a vida da igreja. Todo o amor que eu ia recebendo, ele era condicional. Então, quando tu encontra alguém maduro, que é isso que tu falou, né, com uma identidade bem formada de raiz, essa pessoa te alcança, esse amor de Deus te alcança, e não sabe nem explicar muito bem por quê. Hoje eu entendo, né, mas antes eu não entendi por quê. Porque essa pessoa que teve contigo não tem interesse nenhum. Ela só quer que tu também conheça o amor que está dentro de ti te enchendo. Então, isso, né, que até está falando de ouvir o irmão, de realmente se interessar pela vida do irmão, eu creio. Só é possível quando a gente entender realmente a nossa identidade, de onde a gente é e como a gente já foi amado. Essa necessidade, né, que nós temos de ser amados, né? Então, tu entende, ó, agora eu fui amado, não tenho mais carência de amor, posso amar todos. Então, esse é o nosso exercício mesmo, né? De apresentar, de entender a largura, a profundidade, o comprimento, a altura e a
Glória a Deus aí, Tiago. Lá já é domingo, né? Nem tinha me ligado nisso. Eu, ouvindo o Tiago falar ali, eu me lembrei. Eu já vi pessoas falando assim: ai, quando eu cheguei aqui na igreja eu achei estranho. Como é que esse povo tá querendo me tratar bem assim? Ou tá fazendo tal coisa por mim? O que eles vão querer em troca? Já preocupado com o que porque não entendia como alguém poderia amar, acolher, sem querer nada em troca. Já ouvi alguns testemunhos assim. Então, amar sem querer receber em troca, só quem tem o amor de Deus mesmo. Só deixa a câmera vir. Isso daí que a gente estava falando do amor, né? Quando a pessoa ela vem e ela se espanta e a gente tem recebido, como a Tânia comentou, né, essas pessoas de fora, né, que geralmente conviveram mais no online conosco e aí nesse final de ano com o Natal e Ano Novo estão aqui, né? E aí a gente percebe uns aos outros assim, a gente começa a ver como a gente chega na defensiva, né? Como a gente chega em um lugar espantado e vendo esse amor todo. E aí, como a gente já foi muito traído e muito decepcionado, a gente já fica pensando, olha aí, ó, eu não vou nem me entregar tanto, porque daqui a pouco vão me passar a perna como sempre fizeram comigo. Como sempre me traíram e como sempre... Então, eu até gosto desse lugar, mas eu nem vou dar tudo de mim, porque daqui a pouco, né? E aqui não, quando a gente começa a andar em comunhão, quando a gente começa a viver a igreja, a verdadeira comunhão, a gente começa a ver que é um amor que ele não quer nada em troca. Ele é um amor que, assim como tu foi amado, daqui a pouco tu começa a amar as pessoas sem entender. Como? Como que eu posso amar a pessoa sem conhecer? Como que eu vou estar me entregando? Esse que é o pastoreio, a liderança, né? É a gente se entregar sem querer nada em troca. Então, a partir do momento que as pessoas começam a ver isso em nós, essa entrega, elas vão se entregar também voluntariamente, né? Isso que a gente vê em Jesus, né? Essa entrega de voluntária que nos constrange ao ponto da gente também querer ser assim. Oi, amém, irmãos? Graças a Deus. Que bênção, né? Que bênção a gente poder conversar sobre essas coisas. Amanhã a gente tem mais, né? A gente vai poder desfrutar aqui da Karine, do Maurílio aqui, porque eles estão cheios de palavras. Vocês perceberam isso, irmãos? Estão cheios de palavras, estão cheios desse fogo aqui. Esse fogo não acabou na vida da Karine, do Maurílio, estão cheios de fogo aqui. A gente recebe, mas senão eles não vêm amanhã, entendeu, Maurílio? Tem que deixar um gostinho a mais, porque senão eles não vêm amanhã. Mas graças a Deus, irmão, vamos orar, vamos ficar de pé, vamos finalizar orando a Deus aqui. Vai fechando os seus olhos, vai deixando essa palavra aí penetrar no teu coração, vai louvando a Deus, vai agradecendo, irmãos, vai dizendo obrigado, Jesus, obrigado, Pai, porque mais uma vez tu trouxe essa palavra diretamente do céu, diretamente do teu coração. A gente louva porque não tem faltado palavra revelada no nosso meio, não tem faltado palavra, Pai, lá na Brasa de Canoas. Pai, no nome de Jesus, continua derramando da tua palavra do alto. Pai, a gente não quer parar na nossa caminhada, e pra gente não parar na nossa caminhada, nós precisamos da tua palavra, nós amamos a tua palavra. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que tu possa nos levar a te conhecer por completo. A gente não quer te conhecer em partes, mas a gente quer conhecer a plenitude do teu amor, a largura, a profundidade, o comprimento e a altura. Pai, no nome de Jesus, nos leva, Pai, cada um aqui dos meus irmãos, Pai, a te conhecer por
completo. Por isso que eu oro e te agradeço, Pai, porque a gente vai te conhecendo através da vida da igreja local. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado por quem esteve online também. Continua derramando, Pai, a tua palavra em todos os lugares que os meus irmãos podem estar. Nos conduz, Pai, no restante dessa noite, no nome santo de Jesus, no nome de Jesus. No mais profundo mar tu estás, e nos mais altos céus tu estás também, e mesmo se no abismo eu cair, eu sei até ali a tua mão me guiará. No mais profundo mar tu estás, e nos mais altos céus tu estás também, e mesmo se no abismo eu cair, eu sei até ali a tua mão me guiará. Pois o teu amor por mim, o teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim. O teu amor por mim, o teu amor por mim, Deus, o teu amor por mim não tem fim, não tem fim. No mais profundo mar, vai declarando isso. Foi isso que a gente recebeu nessa noite. E nos mais altos céus tu estás também, e mesmo se no abismo eu cair, eu sei até ali a tua mão me guiará. Dá uma salva de palmas aqui, Senhor. Que palavra poderosa que Deus nos entregou nessa noite. Sai daqui com essa certeza. Sai daqui com essa certeza no teu coração. Não tem nada tão profundo, não tem nada tão alto que o Senhor não esteja. Nos lugares mais profundos, o Senhor está ali. Ele quer nos ensinar sobre a profundidade do amor dele. Quando a gente está passando por esses lugares de vale, muitas vezes é para mostrar a profundidade desse amor. Por isso, sai com o teu coração renovado nessa noite e com o teu coração cheio, dizendo: Senhor, eu quero conhecer cada parte desse amor. Amém? Vamos finalizar o nosso culto dançando, se alegrando, gratos por aquilo que Deus fez. Aqui a gente tem essa característica de dançar. Não fica parado. E se tiver alguém parado, vai falando pra ele. Vamos dançar junto aqui. Agora é o momento da gente se alegrar, amém? No vale eu louvo nas montanhas. Se tenho certeza, mesmo duvidando, louvo se estou forte, mesmo se caído, pois nosso louvor derruba gigantes. Enquanto eu viver com toda a minha alma, eu louvo ao Senhor, meu clamor. Louvo ao Senhor, meu clamor. Eu louvo na luz e na escuridão, pois sei que o controle está em tuas mãos, pois nosso louvor é mais do que um som.
Foi Ele quem trouxe Jericó ao chão. E enquanto eu viver com toda a minha alma, eu louvo ao Senhor, meu clamor. Eu louvo ao Senhor. E eu não vou me calar, não vou me calar. O Rei vivo está, a igreja em uma só voz cantará. Louva ao Senhor, meu clamor. Pois tu és Senhor e ressuscitou, venceste a tumba vazia ficou. Pois tu és fiel e verdade traz, por isso louvamos o Rei vivo está. Pois tu és Senhor e ressuscitou, venceste a tumba vazia ficou. Pois tu és fiel e verdade traz, por isso louvamos o Rei vivo está. Louva ao Senhor, meu clamor. Louva ao Senhor, meu clamor. Pois tu és Senhor e ressuscitou, venceste a tumba vazia ficou. Pois tu és fiel e verdade traz, por isso louvamos o Rei vivo está. Pois tu és Senhor, ressuscitou, venceste a tumba vazia ficou. Pois tu és fiel e verdade traz, por isso louvamos o Rei vivo está. Louva ao Senhor, clamor. Louva ao Senhor, meu clamor. Louva ao Senhor, meu clamor. Louva ao Senhor, meu clamor. Tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Mais uma, não acabou. Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada e minha saída bendita será. Pois sobre nós há uma promessa e prosperarei, transbordarei. Os teus celeiros fartamente se encherão, e a tua casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés possuirei. Pois sobre nós há uma promessa e prosperarei, transbordarei. Da direita para a esquerda, da minha frente para trás, para a direita para a esquerda, na minha frente para trás e por todo lado. Sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. E a minha entrada e minha saída bendita será. Pois sobre nós há uma promessa e prosperarei e transbordarei. E os teus celeiros
fartamente se encherão. E a tua casa terá sempre tua provisão. E onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Pois sobre nós há uma promessa. E prosperarei, transbordarei pra direita, para a esquerda, na minha frente, para trás, para a direita, para a esquerda, na minha frente, e por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, e toda sorte de bênçãos que o Senhor preparou para nós. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado sou abençoado, em tudo que eu faço sou abençoado, e por todo lado sou abençoado, em tudo que eu faço sou abençoado, Amém, glória a Deus. Boa noite, pessoal de casa.